para os irmãos, amém? Abra sua Bíblia em João, capítulo de número 4. Glória a Deus por esta manhã, manhã de celebração ao nome de Jesus, manhã onde vidas descerão às águas batismais, reconhecendo que já não vivem para si, mas agora é Cristo que vive. João capítulo de número 4, a partir do primeiro versículo, e diz-nos assim o texto: E quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido o que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade de Jacó, que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali uma fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isto quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos e o que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem, em que nem neste monte nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Glória a Deus. Você pode se assentar, glorificando o nome de Jesus por esta palavra. Glória a Deus. Nós estamos diante de um texto por demais conhecido de todos os irmãos. Muitas mensagens já foram pregadas e ministradas com excelência a respeito desse texto. Ontem nós estávamos com uma equipe abençoada daqui de Mantiqueira, lá na Praça da Mantiqueira, naquele calor maravilhoso, pregando a palavra de Jesus. Quando nós estávamos distribuindo água para as pessoas que passavam pela Praça da Mantiqueira, eu comecei a refletir sobre esse texto de maneira mais reflexiva, mais profunda, porque o calor exigia a hidratação. Todo aquele que passava
por um lugar onde o sol estava escaldante, necessitava urgentemente de água para beber. E eu comecei a refletir nesse texto e me lembrei que João, o Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, do capítulo 1 ao capítulo 7, em todos os capítulos, vai fazer menção sobre a água. Do capítulo 1 ao capítulo 7, João está trazendo reflexões, realidades espirituais profundas a respeito da água. E com isso nós precisamos entender que quando há uma repetição de palavras, é porque há uma intencionalidade de um ensino mais profundo a respeito dessas palavras que estão sendo colocadas. Quando nós vemos João no capítulo 1, nós vemos João Batista batizando com água. Quando nós vamos para o capítulo 2, nós vemos que Jesus está no casamento e ele manda os servos encher as talhas de água. Quando nós vamos para o capítulo de número 3, vemos o diálogo de Jesus com Nicodemos, quando ele diz: aquele que não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. E chegamos no capítulo de número 4 e estamos observando a ênfase que Jesus está dando para o elemento fundamental da existência do ser humano, que é a água. Mas antes de nós falarmos a respeito da importância daquilo que Jesus estava querendo ensinar para essa mulher, nós precisamos observar o início desta passagem. Jesus está em Jerusalém com os seus discípulos, batizando com água. Quando há um princípio de divergência entre os discípulos de Jesus e os discípulos de João Batista, os fariseus percebem esse princípio de divergência, e quando Jesus identifica que isso está perceptível aos olhos dos fariseus, ele decide retornar para a Galileia. Quando Jesus retorna, ou está retornando de Jerusalém para a Galileia, 2 caminhos eram possíveis para Jesus trilhar: o caminho mais curto e o caminho mais longo. O caminho mais longo passava obrigatoriamente pela Transjordânia, as cidades gentílicas da além do Jordão. Era um caminho que, apesar de estar de posse dos povos, das cidades dos gentios, era o caminho preferido dos judeus. Por que era o caminho preferido dos judeus? Porque a segunda opção implicava obrigatoriamente em cortar a cidade de Samaria. E os judeus não se comunicavam com os samaritanos, como foi bem dito pelo evangelista João. Portanto, a melhor alternativa, na visão dos judeus, era ir pelo caminho mais longo, o caminho que passava pelos gentios, mas um caminho que obrigatoriamente fugia dos samaritanos. A segunda opção, como eu já disse, era o caminho mais curto, mas passava por Samaria. Qual era a implicação de um judeu seguir esta segunda opção? A implicação está evidente na parábola que Jesus conta do bom samaritano. A estrada que ia de Jerusalém para a Galileia, que passava por Samaria, era mais curta, mas era a mais perigosa. Por que era a mais perigosa? Porque, necessariamente, por causa da divergência entre judeus e samaritanos, havia um movimento revolucionário dos samaritanos de vingança contra os judeus. Esporadicamente, se levantava grupos de bandidos para assaltarem judeus que estavam ou subindo da Galileia para Jerusalém, ou descendo de Jerusalém para a Galileia. Nós vemos isso na parábola do bom samaritano, porque aquele judeu que foi ferido,
que foi machucado e foi assaltado, ele o foi, na parábola, por bandidos samaritanos que procuravam vingar-se da exclusão provocada pelos judeus. Nós sabemos muito bem que a divergência entre judeus e samaritanos surgiu quando houve a divisão do reino, do sul e do norte. Essa divisão foi se acentuando quando as tribos do norte edificaram altares no norte, para que o povo dessas 10 tribos não pudessem subir para Jerusalém e adorar a Deus. Isso vai se agravar no ano de 722 antes de Cristo, quando o Império Assírio invade o reino de Israel, as 10 tribos do norte, leva essas 10 tribos cativas e espalha essas 10 tribos nas extremidades do reino da Assíria. Nesse momento, essas 10 tribos passam a se misturar aos outros povos. Judeus, nós vemos israelitas, eles se casando com mulheres pagãs. E isso causa uma miscigenação. A partir daí, há uma indignação dos judeus da tribo do sul, e eles entendem que as tribos do norte se corromperam. Quando há o retorno dos judeus, para Jerusalém, do cativeiro babilônico, há uma tentativa dos samaritanos de se reaproximarem dos judeus. Isso está relatado nos livros de Esdras e Neemias. Mas quando os samaritanos, eles tentam se reaproximar dos judeus, imediatamente os judeus os repelem, entendendo que não havia pureza genealógica, pureza no sangue dos samaritanos, e a partir daí há uma divisão mais acentuada. Por causa disso, nos dias de Jesus, os judeus entendiam que se tomassem da comida preparada pelos samaritanos, imediatamente eles estariam contaminados. Inclusive, existem rabinos dos dias posteriores de Jesus que afirmam que melhor seria comer carne de porco do que comer de uma comida de um samaritano. Perceba que há uma divisão abissal entre um povo e outro. Há então uma estratégia de prudência e uma estratégia de imprudência quando os judeus se locomovem. Vai passar pela estrada de Samaria ou vai passar pela estrada da Transjordânia? Nós nos maravilhamos quando lemos o texto do versículo de número 4, quando o evangelista enfatiza que era necessário passar por Samaria. Essa necessidade ela é contraditória para a expectativa cultural dos judeus, mas não é contraditória para o plano eterno de salvação de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa decisão de Jesus é uma decisão intrigante, ou deveria ser uma decisão intrigante para os religiosos daquela época, mas não era uma decisão intrigante para o autor e consumador da nossa fé. Quando lemos esse verso de número 4, está deixando bem claro que há uma necessidade. E a princípio, quando nós nos detemos na afirmativa, nós percebemos que quem tinha essa necessidade era-lhe necessário. João está relatando que a necessidade era do próprio Jesus. Jesus está sendo apresentado aqui como um homem que tem uma necessidade de passar por Samaria. Mas quando nós lemos o texto inteiro, nós percebemos que a maior necessidade de Jesus passar por Samaria não era de Jesus, era dos samaritanos. Sabe por que eu estou enfatizando esse texto? Porque a necessidade dos samaritanos se torna a necessidade de Jesus.
Porque Jesus viu a necessidade de um povo. Ele falou: eu vou tomar essa necessidade para mim. Eu vou passar em Samaria. Jesus olhou a sua necessidade. E porque Jesus viu a sua necessidade, ele tomou a decisão: eu vou passar em Samaria, porque tem Espírito de Deus, tem um homem precisando me ouvir, tem uma mulher precisando da minha presença. Era-lhe necessário passar por Samaria. Samaria não é o melhor caminho. E quem disse que Jesus escolhe os melhores caminhos? Samaria não era o caminho mais prudente. Mas o que pode fazer o autor, o criador dos céus e da terra, pensar naquilo que é prudente aos olhos humanos? Jesus decidiu nessa manhã passar por Samaria, porque ele quer encontrar alguém. Oh, glória! Mas Samaria, crente, não passa, mas Jesus quer passar nessa manhã. Mas em Samaria você vai encontrar gente impura, mas Jesus quer purificar aqueles impuros. Mas Samaria tem perdido, é exatamente por isso que Jesus está passando lá, porque tem perdido para Jesus resgatar. Sabe por que tem uma igreja reunida nessa manhã? Porque um dia Jesus decidiu passar em Samaria. Sabe por que tem um povo nessa manhã celebrando? Porque Jesus decidiu passar. Ah, que bendito e bem-aventurado foi o dia que Jesus passou na Samaria da minha alma. Ele resgatou o meu ser, ele me deu um banho com o seu sangue, e agora tem uma multidão nessa manhã dizendo: porque Jesus passou na minha Samaria, é porque eu celebro o nome de Jesus. Celebre o nome de Jesus nessa manhã, porque Jesus decidiu passar em Samaria. É que você pode dizer: eu sou uma nova criatura, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Oh, glória! Quando eu olho para uma igreja como esta, eu vejo pessoas que estavam junto ao poço em Samaria, com anseio e uma sequidão mais profunda da sua alma, quando Jesus chegou e disse: aquele que crê em mim, rios de água viva fluirão do seu ventre. Eu me maravilho nas decisões de Jesus, porque Jesus, necessariamente, ele toma decisões não convencionais. Porque a convenção pedia que os samaritanos se purificassem e se transformassem em judeu. Mas a não convenção do céu fez com que o Deus, Criador dos céus e da terra, descesse, pisasse numa terra que para o judeu era impura e dissesse: agora isso tudo aqui é meu. Samaria não é mais terra de imundície, porque Jesus decidiu pisar em Samaria. Para agravar a situação, além de Jesus decidir tomar a rota de Samaria, Jesus para à beira de um poço
ou de uma fonte, vê uma mulher se aproximando ao meio-dia e disse: mulher, dá-me de beber. Se não era convencional passar por Samaria, que dirá pedir uma mulher, dá-me de beber? Para nós entendermos o costume da época, demonstra que as mulheres sempre tiravam água em grupo, nunca de forma solitária. E elas sempre retiravam água nos horários mais frescos do dia. Essa era a prudência da época. Tirar a água sozinha ao meio-dia indica que esta mulher provavelmente estava evitando contatos sociais, ou provavelmente vivia num contexto de exclusão social. Adicionalmente, quando nós lemos relatos, por exemplo, rabínicos, do 2º século depois de Cristo, que obviamente deve ter sido um reflexo dos dias de Jesus, existe um rabino do 2º século que afirma: não se demore conversando com uma mulher. E isso foi acrescentado por um comentarista posterior que disse: isto quer dizer, até mesmo com a própria esposa, quanto mais com a do vizinho. Por isso, os homens sábios dizem: aquele que se demora a conversar com uma mulher traz o mal sobre si, desvia-se das palavras da lei e no fim herda o Guiena, ou o inferno. Perceba que está tão entranhado uma cultura e um pensamento tão preconceituoso que os próprios sábios judeus estão dizendo: além de não ser prudente, passar por Samaria é mais imprudente ainda parar para conversar com uma mulher. Eu tento imaginar qual foi o grau de espanto dos discípulos quando chegaram até Jesus e viram conversando com esta mulher. Mas e quem disse que Jesus se prende a convenções e a ditames de costume quando ele quer salvar? Se tiver que passar por Samaria, Jesus passa. Se tiver que parar para conversar com a mulher, Jesus para. Porque o pecado não domina Jesus, mas onde Jesus chega, o pecado tem que bater em retirada. Por que eu estou falando tudo isso? Porque teve um dia que Jesus, contrariando as opiniões alheias, decidiu parar no deserto e na sequidão da tua alma. Porque tinham pessoas que diziam ao teu respeito: não presta, não vale, não pode. Mas um dia Jesus chegou e disse: posso, e vou mudar a história. Oh glória, oh glória. É por isso que Satanás odeia a tua adoração. É por isso que o adversário detesta a tua gratidão a Deus. Porque ele sabia que o plano de Satanás para você era destruir a tua vida. Mas Jesus chegou no poço da tua existência e mudou toda a sua história. Por isso você não veio aqui nessa manhã passar tempo. Você veio aqui para derramar tudo o que você tem na presença de Jesus, porque Ele entrou na tua Samaria. Oh glória!
Não é prudente conversar com uma mulher. Jesus chega e conversa com uma mulher, e ele está dizendo: mulher não tem poder de testemunho, mulher não tem poder de decisão. Na época da cultura dos judeus, a mulher, principalmente no estado dessa mulher, não tinha poder nenhum de influência. Mas Jesus um dia olhou para essa mulher e disse: é a partir dela que eu vou resgatar Samaria. Ela não tem testemunho, ela não tem poder de decisão, vai ser ela que eu vou escolher para mudar toda a história dessa cidade. Oh glória, dá-me de beber. Não poderia ser diferente a resposta dessa mulher. Quando ela diz: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana. A própria mulher está enxergando em Jesus uma aparente inconveniência. E a primeira resposta que esta mulher dá a Jesus é uma resposta pejorativa. Porque a primeira expressão que ela usa: como sendo tu judeu, você está me pedindo alguma coisa? E para além disso, você está pedindo para uma mulher. É como se ela estivesse dizendo: se posiciona. Mas ela não conhecia quem estava conversando com ela. Quando nós olhamos para a evolução do histórico de conversação entre Jesus e esta mulher, nós percebemos que de fato há uma evolução. Ela começa dizendo: como sendo tu judeu. Depois, na medida que Jesus vai prosseguindo no diálogo, ela vai falar: Senhor, tu não tens com que atirar. E ela vai prosseguir dizendo no verso número 5: Senhor, dá-me dessa água. Na medida que o diálogo vai evoluindo, ela chega à conclusão: vejo que és profeta. Perceba, começou menosprezando Jesus, dizendo: como sendo tu um mero judeu. E agora já está dizendo: tu és profeta. Eu faço uma indagação para os irmãos nessa manhã. Imagina se Jesus desistisse do diálogo na sua primeira resposta. Porque é verdade que você já falou. Você não precisa confessar. Jesus sabe que você já falou lá atrás, no começo dele. No começo da tua história. Jesus lembra do início do diálogo com você. Você pensou que era alguém qualquer se aproximando. Você pensou que era alguém desprezível se aproximando. Mas porque Jesus insistiu no diálogo, você entendeu que não era alguém qualquer. Você acha que o diálogo termina em a mulher reconhecer que Jesus é um profeta? Não. Começa ela menosprezando, dizendo que Jesus é um mero judeu. E vai terminar como? Ela reconhecendo que Jesus é o Messias. Porque Jesus insistiu no diálogo. Tem um povo lavado e remido aqui nessa manhã. Talvez eu estivesse desistido de dialogar com você, mas Jesus não desistiu de dialogar com você. Calma, se tem alguém dizendo que é um mero judeu, daqui a pouco vai entender que aquele que parou é o Criador do céu e da terra, é o Messias, o Salvador do mundo. A mulher começa: como sendo tu judeu. Jesus não está interessado em entrar em debate teológico nesse diálogo. Esta mulher
decide travar um embate com Jesus. Da onde vem a salvação? Como sendo tu judeu me pede? Jesus não está interessado em debater teologicamente com ela. Jesus está mais interessado em oferecer a água da vida para essa mulher. Perceba que a falta de água para um viajante do deserto era uma condenação à morte. A água era o elemento fundamental para todo aquele que quisesse se deslocar em terras áridas e ressecadas. E na medida que o diálogo entre Jesus e esta mulher evolui, ele vai dizer: mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede. Porque da água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Quando esta mulher ouve isso, ela tem um entendimento. E nós precisamos entender que a apologia de João neste evangelho ensina que todos aqueles que pararam para serem ensinados por Jesus não entendiam os seus ensinamentos, porque João está querendo enfatizar que os ensinamentos de Jesus vêm de cima e o povo está preso embaixo. Por isso, no diálogo de Jesus com Nicodemos, Nicodemos não entende. No diálogo de Jesus com a mulher samaritana, a mulher não entende. Nos diálogos que Jesus tem com os fariseus não entendem. Por que não entendem? Porque é uma implicação teológica e prática no texto, que diz que nenhum homem seria capaz de entender as coisas que são de cima com um pensamento de baixo. É por isso que Jesus diz para Nicodemos: aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E ele vai dizer para Nicodemos: tu és príncipe, tu és sábio, mas não está entendendo o que eu estou querendo te ensinar. Sabe por que Nicodemos não está entendendo? Porque a mentalidade dele é a mentalidade dos que estão embaixo. Mas quando Jesus desce, ele quer trazer um ensinamento que vem de cima para baixo. Para quê? Para transportar aqueles que estão embaixo para cima. Jesus veio para te tirar daqui e te elevar às regiões celestiais em Cristo Jesus. Como sendo tu judeu? E aí Jesus diz: eu tenho água para você, água da vida. A mulher diz: então me dá dessa água. Mas quando ela pede dessa água, o que essa mulher está querendo? Ela entende, ela sabe que no contexto geológico daquele poço, havia uma veia de água que passava por debaixo dele e alimentava o poço. Ela sabia que se ela tivesse que tirar água do poço um dia, ela teria que voltar outro dia. Mas Jesus vem oferecendo a água viva, e a água viva no contexto judeu era água corrente. Poço não tem água corrente, tem água parada. No contexto histórico desta mulher, ela está entendendo que Jesus está oferecendo a água da veia ou da fonte que está jorrando a 30 metros de profundidade. E aí ela está pensando: como é que este homem, mero homem, sem um balde, vai descer com o seu balde a 30 metros de profundidade e vai tirar água? E mais, Jesus disse: aquele que beber desta água nunca mais terá sede. Então ela está entendendo que por algum motivo Jesus poderia canalizar da água corrente que passa a 30 metros de profundidade e leva até a casa dessa mulher. O que essa mulher está entendendo é: eu já não me comunico com mais ninguém. Eu estou fugindo do convívio social por causa da minha condição moral. Jesus está oferecendo uma água que não vai me dar necessidade
necessidade de conviver com mais absolutamente ninguém. Eu posso me isolar dentro de casa, que a água vai chegar. Só que Jesus não chamou ninguém para o isolamento. Jesus não chamou ninguém para a exclusão. Jesus está dizendo para essa mulher: a água que eu lhe der vai te fazer restaurar o convívio que perdeu, vai te fazer viver não mais uma exclusão, mas uma inclusão, porque quando Jesus chega, Ele tira aquele que está longe e traz para perto. Ela pensa que Jesus vai descer um balde a 30 metros de profundidade. Ela pensa que Jesus não vai pegar água do raso, mas do profundo. Ela não entende que não é nem do profundo que Jesus vai tirar água, é do céu que a água vai descer. A água que Jesus está oferecendo não é uma água encanada, hidratada ou tratada pelos homens. A água que Jesus está oferecendo é a água pura e viva que desce do céu para saciar a necessidade mais profunda do ser humano. Para além disso, essa mulher está demonstrando se contentar com uma herança de Jacó, uma herança limitada, uma herança restrita. Só que ela não percebe que o refrigério que Jesus quer oferecer é muito maior do que o refrigério de Jacó. Porque esta mulher estava presa às tradições do passado. Jesus estava vindo para produzir uma água viva do céu para dar para ela. Tem muita gente preocupada em beber a água que o homem prepara. Jesus nessa manhã está dizendo: a água que eu lhe der é pura, não tem tratamento humano, ela vem direto do céu para a sua vida. Tem gente buscando água em poço de profeta. Jesus está dizendo: a água que eu lhe der vai te fazer profeta. Tem gente buscando água de mulher de oração, e isso não é errado, mas quando nós pensamos que a única resposta vai vir de uma mulher de oração, nós ignoramos a realidade, que a fonte está jorrando aqui dentro, a fonte está jorrando aí dentro. Você pode ir direto na fonte. Oh glória! Nessa manhã tem uma fonte jorrando dentro de você. Não espera o profeta levantar. Abra o teu coração e receba da água da vida que jorra nessa manhã. Oh glória! Oh glória! Oh glória! Bendito Deus! Havia uma tradição posterior dos samaritanos, em que no dia da expiação, eles pronunciavam a profecia de Balaão. Olha só que interessante. Os samaritanos, no dia da expiação, eles proferiam a profecia de Balaão, que está em Números capítulo 24, verso 7, parte A. E qual era a profecia? Eles entendiam que o Messias, o que haveria de vir, ele cumpriria o que está no texto, na parte A. Ele diz: vendo Balaão que parecia aos olhos do Senhor que abençoasse Israel, verso de número 7, não verso de número 1. Ele vai dizer: de seus baldes manarão águas. O povo samaritano, num costume posterior, no 2º século, mas há de se entender que esse é um costume herdado do 1º século dos dias de Jesus. No dia da expiação, os samaritanos cantavam: de seus baldes manarão águas. De repente, um homem chega para esta mulher e diz: se você souber com quem você está falando, você pede, e de seus baldes manarão águas.
ela começa a entender que há uma expectativa maior daquele homem do que ela tinha no início. Eu acho interessante quando MacGregor vai dizer: Cristo satisfaz uma pessoa, não exterminando sua sede, o que podaria o crescimento da sua alma. Mas o que Cristo faz? Concede o dom do seu Espírito, uma fonte interior de satisfação, de sorte que quanto mais se bebe do Espírito, mais quer se embriagar do Espírito. Quanto mais água jorra do interior, mais água o crente quer beber. F.F. Bruce, ele vai compartilhar e corroborar dizendo: todos podem agora tirar com alegria a água dos poços da salvação, e podem saber que ao tomar este gole salvador, estão sentindo o gosto do verdadeiro dom celestial. E o que é o dom celestial? A vida da era vindoura. O que João está dizendo é: vocês estão esperando o resgate e a salvação do futuro. Jesus se apresentou para dizer: a salvação futura pode ser desfrutada hoje na sua vida. Não precisa esperar o toque da trombeta. Nessa manhã tem dom celestial manifesto sobre a igreja de Jesus. Beba dessa água. Eu preciso encerrar porque o tempo passou. Quando Jesus percebe que o diálogo avançou, ele vai tocar no ponto mais delicado desta mulher. Ela fala: eu quero essa água. Jesus então diz: vai e busca o teu marido e volta para cá. Quando Jesus fala, a nossa vida é desnudada diante da voz do Altíssimo. Quando Jesus fala, os nossos segredos mais ocultos vêm à tona. Quando Jesus fala, Jacó tem que dizer que é Jacó. Quando Jesus fala, Paulo tem que entender que é perseguidor de Deus. Quando Jesus fala, Pedro tem que entender que 3 vezes ele traiu o nome de Jesus. Quando Jesus fala, essa mulher tem que entender que a vida presente não é a vida que Deus planejou para ela. O fato dela ter 5 maridos, ou evidencia uma tragédia pessoal, pela possibilidade dos 5 maridos terem morrido e ela ter se tornado viúva, e isso era, ou deveria ser, uma questão de humilhação pública para esta mulher, ou evidencia uma potencial rejeição, se foi o fato de 5 maridos terem se divorciado unilateralmente desta mulher. Fato é que ela vivia ou viveu um tempo de rejeição ou um tempo de tragédia pessoal. Quando Jesus se apresenta para ela, antes da água viva jorrar, o passado precisa ser tratado. Antes da história ser modificada, a palavra precisa encontrar a dor. A palavra precisa encontrar a mácula. A palavra precisa trazer à tona tudo aquilo que estava oculto na história desta mulher. Traz o teu marido. É quando Jesus está dizendo: a água vai jorrar, mas antes eu vou tratar com você. Hebreus 4:12 vai dizer: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir as intenções e pensamentos do coração. Quando a gente lê esse texto, a gente fica, parece que confortado.
Mas a gente esquece o verso de número 13. Põe o verso de número 13. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Você está entendendo que nessa manhã a palavra está encontrando o âmago da tua tragédia? Que nessa manhã a palavra está encontrando o âmago da tua dor, porque você não será mais chamado mulher de 5 maridos, você será chamada testemunha do Deus Altíssimo. Mas antes de ser testemunha, Jesus vai tratar com a tua dor. Vai e busca o teu marido. Pedro, tu me amas? Eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Tem alguma coisa errada nisso, Jesus? Senhor, eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Eu sabia que ele ia tocar nesse ponto. Eu sabia que ele ia remexer com os meus pecados. Eu sabia que ele não ia deixar passar batido. Mas Jesus não está tocando nesse ponto para te humilhar publicamente. Jesus está tocando nesse ponto porque você está prestes a viver uma transformação extraordinária. A palavra viva de Deus está cortando nessa manhã. Olha como ela toca no mais profundo do teu ser. Você vai sair daqui nessa manhã modificado pela palavra de Deus. Oh, Espírito de Deus, até quando vai ficar escondendo de Deus o que você fez até hoje? Senhor, eu tive 5 maridos, eu não tenho marido. Jesus diz, disseste bem. Porque Jesus diz, disseste bem, você confessou. Não confessou para o Deus que pode lavar e purificar. Jacó, qual é o teu nome? Suplantador, eu sei. Eu sei que do começo até agora, a única coisa que eu fiz foi enganar. Já não te chamarás mais Jacó. Agora te chamarás Israel, porque como um príncipe lutaste contra Deus e prevaleceste. Todo aquele que tem um encontro profundo com a presença de Jesus e com a sua palavra, será confrontado das suas realidades mais terríveis. E aí eu vou me lembrar do profeta Oséias, aqui eu encerro. Fez a ferida e a ligará. Jesus nessa manhã está fazendo uma incisão cirúrgica no âmago daquilo que você carregou até hoje. Já não te chamarás mais Jacó. O homem com quem você está não é teu marido. Ah, meu Deus. Você acha que depois de Jesus perguntar 3 vezes para Pedro, Pedro, tu me amas? Ele disse, agora você vai ficar um pouquinho no banco? Você acha que quando Jesus confronta Pedro na sua realidade, ele vai dizer para Pedro, agora você perdeu a primazia entre os discípulos ou apóstolos? Depois de Pedro reconhecer
que ele fora o pior traidor. Jesus diz para Pedro: vai e apacenta as minhas ovelhas. Esta mulher, quando ouve a palavra de Deus, quando entende que quem estava diante dela era o Messias enviado, o texto vai deixar bem claro, ela larga o cântaro de água para trás e corre para a cidade. Desceu com balde para encher de água, mas vai voltar correndo com a água viva jorrando do interior. Qual era a necessidade dessa mulher no início do dia? A água do poço de Jacó. Mas quando ela chega no poço de Jacó, ela entende que tem uma necessidade mais profunda do que a água que está lá. Ela entende que a necessidade dela é de água viva. Ela desce com um cântaro para encher de água, mas ela volta sem cântaro, com uma fonte jorrando no seu interior. Ela chega na cidade, não quer saber mais de exclusão social. Ela está dizendo: eu vi, eu ouvi, eu falei com o Salvador. Tem gente que chegou nessa manhã carregando necessidades que entendiam ser primordiais, mas chegou nesse lugar entendendo que tem necessidades mais profundas. Eu quero dizer para você, no nome de Jesus, você sairá daqui com águas vivas. Me chamavam disso, me chamavam daquilo. A minha fama na vizinhança não era boa, mas Jesus chegou, e agora eu não quero saber do que falam de mim. Eu preciso dizer que o Messias que há de vir está lá no poço te esperando. Meus irmãos, o efeito da água que jorra do céu na vida de um ser humano, ele é tão forte, que perceba que a mulher não esperou um tempo para mostrar que ela tinha mudado. Ela chegou imediatamente na cidade dizendo: ele falou toda a minha vida, vocês precisam conhecer o Salvador. Quer mais absurdo que esse? Absurdo não é essa mulher testemunhar imediatamente. Absurdo é uma cidade inteira dar créditos a essa mulher. Jesus restaurou o nosso crédito diante da sociedade. A palavra que sair da tua boca vai ser testemunho suficiente para resgatar todos aqueles que estão à nossa volta. O que a água viva tem poder de fazer dentro de nós? Mudar uma vida de vergonha em uma vida de honra. Essa mulher já não é conhecida pelo passado dos 5 maridos mais. Essa mulher já não é conhecida pelo presente relacionamento. Essa mulher agora, ela está sendo reconhecida como alguém que teve um encontro verdadeiro com a fonte de água viva. Quando eu olho para essa igreja, eu percebo que existem pessoas capazes de fazer fluir água viva para todos aqueles que estão à volta. Perceba uma coisa: a água do cântaro tem limite, mas a água da fonte não. A água do cântaro te leva até um lugar, mas a água da fonte vai te conduzir até o final. A água do cântaro satisfaz uma necessidade momentânea, e a água da vida
vai satisfazer por toda a eternidade. Receba da água da vida nessa manhã. Esteja preparado para desfrutar de tudo aquilo que o céu preparou para você.